O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Penas e gozos futuros. 7. Duração das penas futuras. Parte 1. 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa, e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. São Luís. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como a crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde, elas se manifestam por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se ele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. São Luís. 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. São Luís. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo. Mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. São Luís. 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, menos que fosse de 100 anos em relação à eternidade? Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança, compreende-se. Na sua ignorância, prestaram a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo, e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade,
e Deus não seria bom se destinasse as penas horríveis e perpétuas à maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos se não lhes desse os meios de compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho.